Olá, nesse vídeo iremos resolver o exercício do capítulo 15 do livro de Física do Tipler, volume 1, exercício número 65. Esse exercício, o enunciado diz o seguinte: todos em uma festa estão falando com uma mesma intensidade. Uma pessoa está conversando com você e o consequente nível de intensidade sonora onde você está é de 72 decibéis. Supondo que todas as 38 pessoas na festa distem de você a mesma distância daquela pessoa com quem você conversa, determine o nível de intensidade sonora onde você está. Bom, nesse problema, né, então ele está querendo saber aí qual que é a intensidade sonora, né, quando você tem as 38 pessoas na festa, tá? O principal aqui é identificar, né, que o nível de intensidade, tá, que é o que ele pede, né, que normalmente vai ser dado em decibéis, tá? O decibéis ele está em uma escala logarítmica, tá? Então, por exemplo, né, vamos desenhar aqui, tá? Então vamos supor que eu estou aqui numa certa posição que eu vou chamar de A, e aí tem, né, uma fonte sonora, tá? Que vai ser inicialmente somente por uma pessoa que está numa posição B, né? A distância de A até B eu vou chamar aqui de R, né? Então a gente sabe que a intensidade sonora, né, da onda aqui até chegar ao ponto A, que é o receptor, né, o ponto B seria a minha fonte sonora, ela vai ser dada pela potência dividido pela área, né? Se a gente pensar que eu tenho uma fonte aqui que está irradiando um som, né, em todos os lados, então vamos supor que ele está irradiando aqui, né, uma onda sonora em todos os lados, eu tenho que então, isso é potência sobre 4πr2, tá? Isso somente para uma única pessoa, tá? Somente uma única fonte sonora, né? Que é o que o problema ele fala inicialmente, né? Então, eu estou aqui a uma certa distância dessa pessoa, ok? E quando eu estou somente nessa distância, somente de uma pessoa, ele me fala que a intensidade sonora percebida é de 72 decibéis, tá? Só que o problema é que quando a gente trabalha, né, em decibéis, o nível de intensidade, a percepção sonora, tá? A escala não é uma escala linear, a escala é uma escala logarítmica, né? Então aqui, se eu escrever como a intensidade, o nível de intensidade percebida aqui, quando eu tenho somente uma pessoa, então eu vou chamar aqui de beta 1, né? Em decibéis, essa escala a gente escreve assim, é 10 decibéis vezes o logarítmico da intensidade dessa 1, né, aqui causada por somente uma pessoa, dividido por I0, onde o I0 seria a menor intensidade sonora que a gente consegue perceber, que é 1 vezes 10 a menos 12, ok? Então aí, vou deixar aqui, o I0 é 1 vezes 10 a menos 12 watts por metro quadrado, que é a unidade de intensidade, tá? Só que aí ele fala assim, bom, mas e agora, o que que acontece se eu tiver, na verdade, 38 pessoas e essas 38 pessoas estiverem aqui a uma mesma distância R, tá? Né? E essas 38 pessoas eles vão emitir um som de mesma intensidade, tá? Qual que vai ser a intensidade, o nível de intensidade que a gente irá perceber? Então agora, se eu tiver aqui numa posição A e em uma posição B, só que agora se eu tiver 38 fontes sonoras nesta mesma distância R, né? Então, de novo, o cuidado que a gente tem que ter é que ele está pedindo nível de intensidade, e nível de intensidade, a escala não é linear, é uma escala logarítmica. Se ele tivesse simplesmente pedindo qual que é a intensidade, né? Qual que é a intensidade do som dessas 38 fontes, né, percebida aqui no meu ponto A. A intensidade percebida por essas 38 fontes, então vou chamar aqui de I38, né? Aí sim eu poderia simplesmente somar, vai ter intensidade pela pessoa 1
mais a intensidade da pessoa 2, mais até a intensidade da 38ª pessoa, tá? Se todas essas pessoas emitem um som com a mesma intensidade, então isso vai ser simplesmente 38 vezes a intensidade de 1, ok? Bom, isto eu posso somar, mas em escala, né, em nível de intensidade sonora, a percepção sonora, a gente não pode fazer uma soma como essa, porque de novo eu estou aqui em escala logarítmica, tá? Então, vamos escrever aqui, né, que é o que ele pergunta. Então, qual que seria o nível de intensidade quando eu tenho 38 pessoas? Bom, nesse caso, então, em escala de decibéis, quando eu tenho 38 pessoas, vai ser 10 vezes o logarítmico. Aqui, escrevendo inicialmente, vai ser o I de 38 dividido por I0. Bom, mas o que é o I38? É o que eu escrevi aqui, né? Vai ser 38 vezes a intensidade de 1, ou seja, vai ser 10 logarítmico de 38 vezes o I1 dividido por I0. Bom, agora a gente simplesmente pode aplicar aqui propriedade de logarítmico, né? O logarítmico de uma multiplicação é a soma dos logarítmicos, tá? Então eu posso aqui desmembrar, né, esta equação. Então, continuando aqui, então o beta 38, ele vai ser 10 decibéis, tá? Vezes o log de 38 mais o log de I1 sobre I0. Bom, só que o log de I1 sobre I0 a gente aqui sabe, né? Exatamente a partir desta relação, porque ele deu para a gente que a intensidade, o nível de intensidade para uma pessoa é 10, então log de I1 sobre I0, e isso aqui é igual a 72 decibéis, ou seja, o log de I1 sobre I0, ele vai ser igual a 7,2, né? Passando 10 dividindo aqui, tá? Aqui note que não é nem necessário, né, eu calcular ou encontrar o valor de I1, tá? A gente até poderia, por exemplo, encontrar, isolando aqui o I1 dessa equação, eu poderia falar aqui ainda que o I1 vai ser invertendo, né? Então teria que aplicar a função inversa do logarítmico na base 10. Né? A inverso do logaritmo na base 10 vai ser exatamente a potência de 10, ou seja, isso aqui vai dar o I0, né? Tá fazendo aqui passo a passo, tá? Vamos fazer aqui I1 sobre I0 vai ser 10 elevado a 7,2. Ok? Então, agora, né, eu teria aqui por fim, tá, que o meu I1 ele vai ser I0 vezes 10 elevado a 7,2. Mas aqui note que a gente não precisa disso, porque eu simplesmente preciso deste valor aqui. Tá? Então, bom, posso agora continuar, né, aqui na minha expressão. Tá? Então, o nível de intensidade na festa para 38 pessoas vai ser 10 log de 38 mais 10 vezes, né, o log de I1 dividido por I0, ou seja, vai dar exatamente o novo 72 aqui, tá? E aí, fazendo essa conta, calculando aqui o logarítmico, né, de 38 na base 10, então a gente tem aí que o nosso valor final, tá, vai ser simplesmente 88 decibéis, tá? Então aqui, né, a gente consegue perceber que, apesar de eu ter aumentado, quando eu tinha somente uma pessoa,
a minha intensidade era de 72 decibéis. Se eu tenho 38 pessoas, essa escala não é linear, né? Em decibéis isso aumenta para 88, tá? Porque é uma escala logarítmica aqui, tá? Então não é igual quando a gente pergunta em termos de intensidade, tá? Então sempre que for fazer exercícios desse tipo, né, cuidado aí a trabalhar, né, quando temos nível de intensidade, percepção sonora, a gente trabalha na escala logarítmica, ok? Então é isso, abraços e até o próximo vídeo.